Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o empresário e escultor argentino Santiago Calonga, responsável por revitalizar a noite do famoso edifício Arcângelo Maleta em Belo Horizonte. Ele deu novo sentido à varanda desse icônico e boêmio prédio mineiro. Santiago, é um prazer recebê-lo aqui no Retratos. O prazer é meu. Você é um argentino de 36 anos, né, nascido na Patagônia, na cidade de Ushuaia, que fica na região da Terra do Fogo. Você é escultor, né, é empresário e é mochileiro também, né, tendo viajado por vários países antes de fincar pé aqui em Belo Horizonte. Sim. Né? Aqui na cidade, você montou o seu ateliê, né, você desenvolve projetos sociais em prol de moradores de rua e você também abriu o Arcângelo Bar Café na varanda do edifício Maleta, né, esse icônico endereço aqui de Belo Horizonte, fica ali na confluência da Avenida Augusto de Lima com Bahia, no centro da cidade. Né? Queria começar a nossa conversa perguntando justamente isso. Depois de viajar por tantos países, conhecer tantos lugares interessantes, por que você decidiu viver aqui em Belo Horizonte? Né? O que te atraiu na cidade? Eu não sei te responder ao certo, mas eu acho que foi resultado, foi um caminho que aconteceu de um modo natural. Certamente eu me identifiquei com a cidade e eu acho que a cidade é comigo. Sim. Na época em que eu decidi vir morar aqui, a cidade também era um pouco diferente. Foi quando? 2001, se não estou enganado. E tinha essa sensação de lugar urbano e ao mesmo tempo mais calmo. Não era uma loucura tão grande quanto outras cidades. Isso te fez ficar por aqui? Foi um dos motivos. Né? E podem ter outros mais pessoais, né? Tipo, comida, gente. Ah, maravilha. E você também acabou conhecendo o edifício Maleta, né? Sim. No qual você acabou desenvolvendo, né, a sua atividade de empresário, implantando lá o Arcângelo. Mas eu queria saber de você como que você conheceu, né, o Maleta e se você sabia que esse edifício foi um dos grandes pontos de resistência à ditadura militar brasileira, né, onde os intelectuais se conheciam, encontravam e conversavam a respeito disso. Uhum. Eu conheci o edifício Maleta possivelmente na primeira semana que eu cheguei aqui na cidade. Cheguei na época do carnaval e eu subi, inclusive lá para a varanda, para ver um bloco que passava na Rua da Bahia, a Banda Mole. A Banda Mole, sim. E sim, sabia da história, não quando subi pela primeira vez, mal conhecia a cidade, mas sim sabia da história do edifício Maleta, da relevância do prédio, do que aconteceu ali dentro, do que aconteceu antes do edifício Maleta e do que estava acontecendo, o que acontece até hoje em dia, né? Na verdade, sempre foi um celeiro assim, de coisas relevantes para a cidade. É verdade. E quando que surgiu a ideia, né, de você abrir o Arcângelo Bar Café lá no edifício Maleta? Teve uns anos atrás, 8 anos atrás, 9, eu fiz uma exposição de escultura junto com minha ex-mulher e numa galeria que ficava na varanda, chamada Quina Galeria. Quina Galeria? Quina Galeria, era um lugar bem interessante. Trabalhei com arte urbana e criamos uma amizade com os proprietários da galeria e começamos a frequentar muito. Eu sou barista e tinha uma ideia, um desejo muito forte de abrir uma cafeteria. Era para ser em Porto Alegre. E como passamos a frequentar mais o edifício, começamos a olhar um pouco mais com carinho. Até que os proprietários daquela galeria nos fizeram olhar com mais carinho ainda para o edifício. E também foi uma consequência, acabou que esse projeto que tínhamos aconteceu ali. Então o edifício Maleta te conquistou ao ponto de fazer você mudar um pouco os seus planos originais, né? Sim. E a varanda do Maleta, né, onde você acabou abrindo o Arcângelo, naquela época, né, na época de 2009, por aí,
era deserto ali à noite, né? Não tinha nenhuma atividade ali, as lojas todas fechavam. Na verdade, o prédio tem depois da portaria, tem uma segunda portaria na sobreloja, naquele andar. E às 6 horas da tarde fechava. Eu, com muito custo, com o antigo síndico do edifício, consegui uma concessão para ficar trabalhando até um horário além das 18 horas e por aí foi. Mas, de fato, não tinha nada. É isso que eu ia perguntar. Não tinha nada naquele espaço, não tinha nenhuma atividade, especialmente à noite, não tinha nada ali. E vocês acabaram, a partir dessa situação, né, desse envolvimento com o edifício, acabaram decidindo por abrir o Arcângelo ali. Sim. E eu soube, inclusive, que como não tinha nenhuma atividade ali, você conseguindo, né, a concessão para poder utilizar o espaço, você teve que assumir a responsabilidade sobre outras coisas, né? Também sobre a ordem do lugar, sobre a segurança, inclusive, dos frequentadores e do próprio local. Sim. Né? Ou seja, foram muitas dificuldades que você teve que enfrentar. Eu queria saber quais foram as principais dificuldades, né, nesse processo inicial e que estratégias você utilizou para atrair um público para o Arcângelo Bar, um público que não estava acostumado a frequentar aquele espaço e que acabou, ao longo do tempo, transformando o Arcângelo em um dos points da noite de Belo Horizonte. Eu tenho a impressão de que, sim, foi muito difícil no início, mas, de fato, tudo no início é difícil. Eu acredito que não tem nenhum... Sim, é verdade. Sabe, nada, começar é realmente difícil. Os pioneiros geralmente sofrem bastante, né? E foi assim, sim, teve essa dificuldade do horário, teve a dificuldade do lugar. Nos achavam meio loucos, eles estavam achando que nos falavam que estávamos jogando dinheiro fora, investindo num lugar que não tinha nem luz, não tinha nem luz. Nossa placa de aberto ficava na escadaria que dá para a entrada do prédio. Com muito custo conseguíamos que as pessoas cheguem lá. Era um caminho tenebroso, você passou por um corredor sem você passou por um corredor sem luz. Da morte. De noite não tinha luz, né? A gente colocava uma lâmpada incandescente pendurada e lá debaixo dava para ver que tinha uma lampadinha, então tinha alguém lá, tinha vida, mas e foi chamando amigos, e os amigos gostaram e chamaram outros amigos. E quando o espaço começou, era literalmente a sala da nossa casa. Tinha nosso sofá, nossa mesa, nosso fogão, nossa geladeira. Então era um espaço bem informal, né? Sim, e eu acredito que continue sendo, salvando as diferenças, né? Porque o empreendimento cresceu. E aí foram chegando os amigos e os novos amigos, e um me deu um quadro de presente, outro pintou uma parede, outro se ofereceu para colocar música e outro trouxe um outro amigo, e foi por ali. E você acha que esse é um dos diferenciais do Arcângelo, digamos assim, o segredo do sucesso que vocês alcançaram? Eu acho. Ou tem outros elementos ainda que você considera importantes? Talvez tenha, e eu não consigo perceber, mas para mim, sim, acho que não quero chamar isso de informalidade, mas esse tratamento, esse modo pessoal, esse modo de lidar com um cliente, não tratamos um cliente como um cliente, tratamos um cliente como mais alguém, como um amigo, sabe, como um próximo. Isso realmente é muito forte, né, na relação. Isso faz muito, eu acredito que faz muita diferença. Inclusive, assim, o Arcângelo, em pouco mais de 7 anos, né, de vida, sim, ele acabou se transformando, como nós já dissemos aqui, num point da noite de Belo Horizonte. Ele chegou sozinho na varanda e hoje, depois desse sucesso dele, porque ele foi eleito pela revista Veja BH na época, melhor happy hour de Belo Horizonte, melhor carta de drinks de Belo Horizonte, sim, e foi inclusive recomendado pelo Guia Quatro Rodas. Foi. Né? Depois desse sucesso todo, né, vários outros empreendedores começaram a ocupar os demais espaços da varanda, e hoje a varanda está toda ocupada, ela lota todas as noites. Sim. E se transformou realmente num dos lugares mais disputados da noite de Belo Horizonte. Como é que você viu essa transformação entre encontrar um espaço vazio, deserto, e vê-lo hoje ocupado dessa forma? E a outra pergunta, você como argentino, como é que você se sente tendo a consciência de que contribuiu para transformar a noite de uma das mais importantes capitais do Brasil? Acredito que os outros empreendimentos que foram surgindo, além de que a nossa ideia resultou ser uma boa ideia, foram atender uma demanda que não conseguimos atender.
e talvez que não queríamos. Vocês foram chamando tanto público que não dava para atender, e aí as pessoas foram abrindo os seus espaços. Sim, e também não sei se era nossa ideia ser tão grande, se eu fosse pegando uma loja atrás da outra e fazer dessa varanda uma coisa só. Essa diversidade que tem hoje em dia, eu acho aquilo mais bonito ainda, eu acho isso muito importante, na verdade. Você disse, inclusive, que algumas pessoas que abriram lá os outros empreendimentos eram clientes originais seus, frequentadores do seu bar, e começaram a gostar da ideia e começaram a abrir os outros espaços, né? Ou seja, o Arcângelo realmente criou essa tradição lá agora. Sim, eu não me sinto assim, não me sinto muito responsável por isso, mas sim, acabou que sim. Assim, não era nossa intenção que assim seja. Na verdade, só queríamos fazer um espaço legal para receber nossos amigos. Era um ateliê também. Era a nossa ideia que seja uma cafeteria e ateliê. Era um lugar onde eu queria fazer minhas esculturinhas e servir um café, uma cerveja para uns amigos. A nossa intenção não era criar um point, não era fazer daquela varanda um lugar assim tão badalado igual é hoje em dia. Aconteceu. Que bom, que lindo, né? É verdade. E vocês foram os pioneiros nessa história, né? Tem a primazia. Fomos, né? Ok. Meu querido, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para o intervalo e após o nosso retorno vocês vão conhecer um pouco mais desse rapaz que, além de empresário, é também um grande artista. E nós vamos falar desse lado dele artístico aqui, vocês vão se surpreender com as coisas que ele faz. Então não saiam daí, a gente volta já já.